A paz do Senhor, tudo bem? A nossa lição de hoje, lição de número 5, o Deus Filho. Assim como estudamos na aula anterior acerca do Deus Pai, nessa falaremos acerca do Deus Filho que entregou-se a si mesmo para morrer por nós, pecadores. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B, que diz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Palavras de Deus durante o ato da transfiguração. O Senhor é muito claro, é o meu Filho, é o Filho de Deus transfigurado, em quem minha alma tem prazer. É isso que Deus está falando. A verdade prática diz que o Filho de Deus é a revelação plena do Pai. Ele é o centro da revelação divina e é o único mediador entre Deus e os homens. Na nossa introdução, vamos perceber que a nossa lição trata acerca da transfiguração, que é exatamente um dos momentos da revelação da glória do Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, Jesus é exaltado na frente de testemunhas oculares que viram e comprovaram o testemunho de Deus Pai relacionado ao Filho, quando bradava dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, habitando entre homens, se fazendo igual aos homens. Paulo é enfático em dizer que, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despojou de toda a sua glória e veio morrer e morte de cruz. No primeiro tópico abordaremos sobre a divindade do Filho. Número 1, a concepção virginal de Jesus. Neste ponto, precisamos entender a concepção do Senhor Jesus foi um ato milagroso, um ato miraculoso executado pelo Pai. É interessante, Jesus seria concebido pela ação poderosa do Espírito Santo e também pela sombra do Altíssimo. Em outras palavras, a sombra poderosa do poder de Deus. O médico Lucas, no capítulo 1, versículo 35, registra essa verdade. Essa sombra refere-se exatamente à presença de Deus. Então foi um ato do próprio Deus, através do Espírito Santo, para que esse mistério acontecesse. E esse menino, concebido pelo ato miraculoso do Espírito Santo, seria chamado o Filho de Deus. Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 18, diz que alguns homens perceberam que Jesus estava em uma determinada casa e tentaram fazer chegar a Jesus um moço paralítico que estava sobre uma cama. Como a multidão tomava conta da porta, eles subiram pelo telhado, abrindo uma brecha, desceram o homem por sobre o telhado. A Bíblia Sagrada mostra Jesus restaurando mesmo, e agora determina que ele vai em paz, ele passa pela porta seguindo viagem. Esse texto mostra exatamente o ato da concepção do nosso Mestre amado. O paralítico saiu por onde não tinha entrado. Na concepção de Jesus, foi isso que aconteceu. A sombra do Onipotente faz com que Jesus seja concebido e depois ele nasça nesse mundo com a finalidade de alcançar os pecadores. Segundo lugar, a deidade absoluta de Jesus. É bom informar que o termo deidade é o mesmo que divindade. Portanto,
a divindade absoluta de Jesus. Não há dúvida que Jesus é pré-existente e que também possui a mesma substância do Pai. João, no capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Inclusive, antes de nascer em Belém, o Filho de Deus já existia eternamente. João, capítulo 1, versículo de número 1 diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e também cheio de verdade. Ele possui duas naturezas, a divina e também a natureza humana, unidas em uma só pessoa. Afinal, ele é verdadeiro Deus e ele também é verdadeiro homem. Repito, Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo lembra que mesmo sendo Deus e homem, ele se torna o único mediador entre Deus e os homens. Terceiro ponto, os atributos divinos de Jesus. Jesus é eterno. Ele não teve começo e ele também não tem fim. Isaías, no seu capítulo de número 9, versículo de número 6, ele lembra que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí na última parte diz que ele é Pai da eternidade. Ele também é imutável. Ele não muda no seu ser e também não muda no seu caráter. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas ele também é onipotente e vence todas as batalhas. Ele é o Todo-Poderoso e para ele não há impossível. Crer em Jesus como Filho de Deus é necessário para a progressão na caminhada espiritual. E, ao mesmo tempo, negar essa verdade é negar o próprio Evangelho, é negar o próprio Pai, é negar o próprio Espírito, porque Jesus é Deus. Segundo ponto, a centralidade do Deus Filho. Em primeiro lugar, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João são testemunhas oculares de que Cristo manifestou a sua glória na transfiguração. Inclusive, João faz questão de escrever em uma das suas cartas dizendo: o que dele vimos e ouvimos, é isso que testemunhamos. Transfigurar é o mesmo que transformar, passar por uma metamorfose diante do vocábulo grego. Jesus revela para os seus 3 discípulos, temporariamente, a sua glória e a sua natureza plena e divina, através da sua aparência resplandecente. Ali, ele estava mostrando um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo ressuscitado, glorioso em total essência. A divindade de Jesus fora revelada aos homens. Segundo lugar, o testemunho da lei e dos profetas. Mateus capítulo 17, verso 3 diz que na transfiguração apareceram Moisés e Elias falando com ele. E isso é um ato
cheio de significado escatológico, pois Moisés representa a lei, o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Êxodo 24, versos 7 e 8, onde indica que toda a lei aponta exatamente e unicamente para Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Em contrapartida, Elias representa os profetas, mostrando que os profetas anunciavam a vinda do Filho de Deus. Eu já citei Isaías capítulo 9, no seu verso de número 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses dois personagens, Moisés e Elias, apontam que Jesus é a centralidade da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, verso 27? Ele abre-lhes a palavra, começando por Moisés e todos os profetas, e explicava-lhes tudo o que dele estava escrito. Terceiro lugar, a aprovação divina do Pai. A transfiguração alcança o seu clímax exatamente quando a voz do Pai é ouvida em alto e bom som pelas testemunhas oculares que ali estavam. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz que ecoa das nuvens, representando a presença de Deus, são as mesmas palavras que ecoaram no batismo de Jesus no Rio Jordão. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno. Esse termo me comprazo é o mesmo que dizer em quem me deleito. Terceiro lugar, a missão redentora do Deus Filho. Primeiro lugar, o Filho como revelação suprema. Deuteronômio capítulo 18, verso 15, a Bíblia diz: através de Moisés, que o Senhor despertaria um profeta no meio do povo, ao qual o povo daria ouvidos. Esse profeta prometido é o próprio Cristo. Não é Moisés, a lei, e nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o próprio Cristo. Olhai para ele e vivereis. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nos falou nesses últimos dias através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. A transição da antiga lei para a nova está centrada exatamente no Filho de Deus. Negar a Cristo ou ignorá-lo é rejeitar a autoridade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A exclusividade de Cristo na redenção. Cristo é exclusivamente único na redenção da humanidade. Não cabe outro personagem. Foi Jesus quem doou a si mesmo. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário para redimir, para restaurar, para dar uma nova oportunidade aos seres humanos. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo, ressuscitado de entre os mortos e vivo para a glória de Deus Pai. Ele é o cumprimento dos profetas.
toda a Escritura aponta exatamente e unicamente para ele. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é suficiente para interligar o homem para com Deus. Ele é a escada que liga a terra ao céu. Ele é a ponte ao qual faz com que o homem tenha acesso à presença de Deus. Terceiro lugar, o aprendizado pela experiência. A transfiguração também foi um aprendizado pedagógico para os discípulos. A experiência lhes fortaleceu para o futuro sofrimento ao qual Jesus deveria passar. E Pedro reconheceu como evidência da majestade de Jesus Cristo. Segundo Pedro 1,16, ele diz: nós mesmo vimos a sua majestade. A transfiguração é o vislumbre do reino por dentro, o prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triuno sobre a morte e sobre todo o seu domínio. E agora, somos convidados para adorar a Cristo com fé e com esperança. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus Pai. Na nossa conclusão, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Ele é o Verbo eterno que foi feito carne. O único que pode reconciliar o homem com Deus. Nós alcançamos essa dádiva. Deus continue te abençoando. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida. É uma forma da plataforma recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Compartilhe com alguém. Deus te abençoe.